A realidade virtual e a ergonomia. Recentemente eu tive a oportunidade de ler um artigo que foi escrito e publicado no ano de 2020 por 3 autores que acredito que até então eram acadêmicos: Ribeiro, Menegón e Camarotto. O título: Realidade virtual aplicada a projetos em ergonomia, e que também foi apresentado pelos mesmos no 15º Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que ocorrera naquele mesmo ano. E a propósito do tema realidade virtual, 3 anos antes, no ano de 2017, eu havia então publicado este meu livro, Realidade Virtual e Aumentada, Tecnologias para Aplicações Profissionais. Este é o meu 17º livro, uma obra que, apesar de contar com apenas 142 páginas, é ricamente ilustrada, com imagens coloridas e importantes informações técnicas que dá condições ao leitor um entendimento relativamente bom, intermediário desta importante tecnologia, diferenciando, por exemplo, a realidade virtual imersiva da não imersiva, as questões da percepção visual do usuário no ambiente virtual imersivo, a importante questão do sincronismo e interações súbitas nos 3 eixos dentro dos 6 graus de liberdade e muitos outros dados técnicos. O livro foi fruto de uma intensa pesquisa que eu realizei com cerca de 100 artigos científicos e sites de desenvolvedores internacionais e nacionais para tentar traduzir de uma linguagem muito densa, muito técnica, para algo mais acessível ao público, pois o assunto estava popularizando-se no mundo inteiro, e aqui no Brasil muita gente queria saber sobre como funcionava a tal realidade virtual e a tal da realidade aumentada, queria saber sobre as suas aplicações. Porém, praticamente nada havia no mercado nacional literário, ainda naquele ano, que fosse capaz de esclarecer o leigo, sem obrigá-lo aos profundos estudos acadêmicos de pesquisas e publicações em artigos científicos. E apesar da minha publicação ser do ano de 2017, como eu já citei, a abordagem traz aspectos técnicos funcionais dos 2 sistemas, a realidade virtual e a realidade aumentada, que embasam tudo que temos hoje em 2025 com essas tecnologias. O livro cobre, além da fundamentação básica funcional, aplicações como a educação básica, simuladores para treinamentos em várias áreas, inclusive militar e medicina, e também o marketing, este último mais aplicado à realidade aumentada. Mas voltando ao artigo citado, os autores apresentam 3 questionamentos que nortearam a sua pesquisa de revisão literária. E agora, tendo eu conhecimento bem mais profundo em ergonomia, neste vídeo eu quero responder os 3 questionamentos dos autores, indo um pouco mais além das observações deles. O primeiro questionamento é: que tipo de pesquisa vem sendo desenvolvida com a aplicação de dispositivos de realidade virtual na área da ergonomia? Bom, em meu ver, e tem sido assim há 2 décadas, pelo menos,
A pesquisa com a aplicação de dispositivos de realidade virtual, ou simplesmente VR, na área da ergonomia, tem se mostrado bastante promissora, principalmente com o avanço cada vez maior da capacidade e da velocidade de processamento das interfaces gráficas de trabalho, como, por exemplo, na questão dos treinamentos e simulações. A realidade virtual é usada para treinar trabalhadores em ambientes simulados, permitindo a prática de tarefas em segurança e a identificação de possíveis problemas ergonômicos antes de se implementar mudanças no ambiente de trabalho real. Também a questão do projeto e prototipagem. A realidade virtual, ela permite a criação de protótipos virtuais de espaços de trabalho e produtos, facilitando a avaliação ergonômica e a otimização do design antes da produção física. Quem não lembra daquela fantástica cena do personagem Tony Stark criando a sua armadura de Homem de Ferro no primeiro filme da série, que foi lá no ano de 2008. E é claro que eles estavam forçando muito a barra, pois mesmo hoje, 16 anos depois, quase 17, a tecnologia de projetos 3D com VR ainda não está naquele nível todo de interatividade e de precisão, mas eu acredito que logo nós chegaremos lá. Temos ainda o uso da análise cinemática do trabalho, com dispositivos de realidade virtual que ajudam a analisar movimentos e postura dos trabalhadores, identificando pontos de tensão e possíveis lesões. Isto é feito através de simulações interativas que capturam dados biomecânicos em tempo real. E, por fim, também temos a questão do design participativo. A realidade virtual é utilizada para envolver os trabalhadores no processo de design, permitindo que eles forneçam o feedback sobre a ergonomia dos espaços e dos equipamentos, resultando, portanto, em soluções mais adaptadas às necessidades reais. Isso ocorre também com relação ao cliente. Vejam, por exemplo, no caso da arquitetura e do design de interiores. O cliente hoje é colocado no ambiente imersivo e o designer colhe dele em tempo real as suas impressões, os seus desejos, suas sugestões e promove as alterações também em tempo real. O segundo questionamento por eles apresentado foi: quais as vantagens e possíveis barreiras apontadas pelos pesquisadores na implementação da realidade virtual às suas rotinas de trabalho? Então, com base no que eu percebi pesquisando e até mesmo para propor uma possível atualização deste meu livro à editora, eu diria que entre as principais vantagens estão certamente a melhoria na visualização. A realidade virtual, ela permite uma visualização muito ampla, mais clara, muito detalhada de projetos, facilitando a identificação de problemas ergonômicos antes da implementação. E se considerando a questão da tecnologia imersiva, com o uso dos óculos VR especiais conectados ao software e o uso de atuadores, sensores manuais, o projetista literalmente passeia no entorno e dentro do próprio projeto e até pode alterá-lo em tempo real.
Também a questão do treinamento interativo. Veja que a realidade virtual oferece um ambiente seguro para treinamento, onde os trabalhadores podem praticar tarefas e aprenderem a evitar lesões. Na aviação comercial, por exemplo, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 61, determina que o aviador só poderá voar no mundo real depois de cumprir 40 horas de simulador com sucesso de decolagem e de aterrissagem. E imagina, então, na questão da aviação militar, com os treinamentos para combate aéreo. Treinamentos de combate a incêndio, onde em cada etapa o usuário tem de avaliar o tipo de incêndio e escolher o extintor certo e apagar o fogo dentro de um tempo específico. Ainda a questão da prototipagem rápida, ela permite a criação e a modificação de protótipos virtuais rapidamente, economizando tempo e recursos, o que é excelente em termos de redução de tempo e de custo. Tempo é dinheiro, e também comparado com a época em que para cada alteração de projeto de um produto, por exemplo, se construía um protótipo físico para então testar. Hoje, projeta-se no ambiente virtual e faz-se as modificações necessárias e depois gera-se as simulações estruturais, estáticas, dinâmicas, análises cinemáticas inúmeras vezes dentro do ambiente virtual, e então finalmente se constrói um protótipo físico real que normalmente já dá certo. É muito mais seguro e também econômico. E tem também a questão do feedback em tempo real. Os usuários podem fornecer feedback imediato sobre a ergonomia destes espaços e destes equipamentos, resultando em melhorias mais rápidas. Claro que há algumas barreiras, como, por exemplo, o custo inicial. O investimento inicial em tecnologia de realidade virtual pode ser, especialmente para as pequenas empresas, relativamente alto, e há uma curva de aprendizagem necessária, a necessidade de treinamento dos usuários para que possam utilizar eficazmente a tecnologia VR, principalmente no caso da realidade virtual imersiva. E também a questão da integração com processos existentes. Pode ser desafiador integrar a realidade virtual em rotinas de trabalho já estabelecida. E, é claro, há também a questão das limitações técnicas. A precisão e a fidelidade dos dispositivos de realidade virtual ainda podem ser melhorados para garantir uma experiência totalmente imersiva e precisa, que ainda não é, minimizando tempos de latência, que já melhorou muito. Mas a complexidade da mente humana, a questão do estímulo-resposta e a perfeita sincronia em ações dinâmicas, na percepção visual da imagem simulada em movimentos súbitos, nestes 6 graus de liberdade que havia comentado, ainda é um grande desafio dependendo da aplicação, claro, que se deseja. Essas vantagens e barreiras mostram que, embora a realidade virtual tenha um grande potencial para melhorar a ergonomia, há desafios que precisam ser superados para uma implementação bem-sucedida e chegarmos então no nível do cinema lá do Tony Stark.
E o terceiro questionamento dos pesquisadores foi: o resultado dos estudos existentes atualmente demonstra benefícios na adoção dessas tecnologias para engenheiros e para ergonomistas? E a minha resposta que eu realmente posso dar e que se mostra cada vez mais verdadeira hoje, em 2025, é que sim, os estudos existentes demonstram diversos benefícios, como eu já citei, e que poderia apenas sintetizar, como a questão da melhoria na visualização e na compreensão do projeto, o treinamento e simulação segura. Temos o exemplo da aviação, da direção de veículos, saltos de paraquedas, esqui na neve, combate a incêndio, principalmente para vencer bloqueios emocionais e iniciais de algumas pessoas em treinamento e depois, é claro, partir para a prática em ambientes reais. A questão da prototipagem rápida também, que é mais econômica e ergonômica, o feedback imediato e, por fim, muito importante realmente para a ergonomia, a questão da análise cinemática de movimentos e posturas. Bom, eu espero que tenham gostado. É realmente um tema bem empolgante e, inclusive, no meu vídeo anterior eu falei sobre a biomecânica computacional, onde cito ali 2 softwares profissionais, freewares, que podem ser integrados neste estudo, o Kinovea e o SkillScraper, juntamente para esta análise cinemática de movimentos e posturas, e que podem também ser utilizado com os óculos de realidade virtual, permitindo, portanto, a imersão total do profissional ergonomista. Eu fico por aqui. Para falar comigo, o meu WhatsApp ao lado, 051-983-490-408, também o QR Code de minha página na web e o meu e-mail, consulta@bfperito.com.br. Até um próximo vídeo. A BF Perito, competência, qualidade e confiança.